Olá, está no ar mais um cenário aqui na sua Local TV, o seu canal 23 da NET. Nessa semana nós estamos recebendo com muito prazer o advogado Paulo Scanhoela. O Dr. Paulo é especialista em direito eleitoral. Nós vamos falar muito sobre isso no nosso programa. Dr. Paulo, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso programa. Prazer é meu, Laíno, ainda mais nesse programa seu que é tão prestigiado na cidade, poder falar desse tema importante atualmente e será muito importante no ano que vem, já que teremos eleições. Né? A eleição, na realidade, as eleições, né, o ano que vem, a gente vai votar para presidente, senador, governador, deputado federal, deputado estadual, ela vai acontecer lá em outubro. Mas já começou, os prazos já começaram. O Dr. Paulo foi juiz aqui na cidade de Sorocaba por 15 anos e juiz eleitoral por 12 anos. E tem muita experiência nessa área, primeiro como juiz e depois seguindo carreira como advogado. O que são esses prazos? O que é os limites dos prazos eleitorais que começaram agora? Na verdade, você tem uma data pré-estabelecida pela lei para que as eleições se realizem. Primeiro turno no primeiro domingo do mês de outubro, segundo turno no último domingo do mês de outubro. Como você tem toda uma série de atos, convenções, registro de candidaturas, impugnações, período de propaganda no rádio, na televisão, nos jornais, então é estabelecido um calendário eleitoral que é seguido à risca pela Justiça Eleitoral, porque se você falhar um dia, atrasar um dia, você pode comprometer todo o cronograma das eleições. E este ano o Tribunal Superior Eleitoral, que é quem baixa as normas nas regras das eleições, já baixou o primeiro ato já para disciplinar as eleições do ano que vem, que é o calendário eleitoral. Historicamente isso sempre acontece, já a questão de um mês e pouco, já está disponível na página do TSE na internet o calendário eleitoral. Então ele começa no dia 5 de outubro deste ano, ele começou, né? Que foi a data limite para a criação de novos partidos políticos, para a filiação partidária das pessoas que desejam disputar cargos eletivos e para a fixação do domicílio eleitoral. Então, desde o dia 5, o calendário já está contando para até o dia da eleição do ano que vem. Ou seja, esse ano até foi uma coisa um pouquinho diferente, porque a criação de partidos pode acontecer a qualquer momento, só que esse ano 2 partidos foram criados às vésperas desse prazo no dia 5 de outubro, que foi o PROS e o Solidariedade. A ex-senadora Marina Silva tentou, de todas as maneiras, registrar, que ela nem chamava de partido, era a Rede de Sustentabilidade, mas por falta de assinaturas para a criação do partido, acabou não conseguindo criar mais esse partido e se filiou ao PSB, porque estava na reta final. Se ela não tivesse filiado, ela não poderia ser candidata. Exatamente. É que há um número mínimo de assinaturas para se criar um novo partido. Ela conseguiu esse número, mas não conseguiu que a Justiça Eleitoral, em tempo hábil, validasse, ou seja, conferisse essas assinaturas. Então a gente viu, foi até como 2 sessões do Tribunal Superior Eleitoral, discussões bem acaloradas, mas não conseguiu aprovar o partido. Porque, além da quantidade de adesões, ainda tem que ter um número X de estados. Não adianta ser só em São Paulo, por exemplo, que não... Tem que ter um mínimo, não me lembro agora o número, mas é um mínimo de assinaturas em todos os estados da federação. A partir daí, e é uma outra coisa que eu acho até uma certa hipocrisia, começar a chamar o sujeito de pré-candidato, né? Porque é candidato, a partir do momento que ele se predispõe a se filiar a um partido, a fazer parte, ele é o candidato, mas a Justiça Eleitoral o classifica como pré-candidato. E o que ele pode fazer? Bom, o problema é que a Justiça usou a palavra correta, é uma hipocrisia. Todos são candidatos, né? E a lei, só que a lei eleitoral, que é votada pelo Congresso Nacional, ela estabelece datas a partir das quais você, cidadão que quer disputar a eleição, possa fazer campanha. Antes dessa data fixada pela lei, então estaria havendo uma propaganda eleitoral antecipada, campanha antecipada, e poderia estará o cidadão sujeito a multa, eventualmente, se houver um abuso, algumas sanções, não é isso?
Agora é a lei que estabelece. E agora a Justiça Eleitoral tem admitido então, o que se chama de pré-candidatura. Nas vésperas das convenções, até por conta da lei, na véspera das convenções você pode fazer campanha para os convencionais, específico para o partido. E agora, consta-me, se eu não me engano, nessa resolução do calendário eleitoral, já que o candidato ou pré-candidato, né, pode dar entrevista a jornais, participar de programas de entrevistas. Eu acho que tem que se quebrar essa regra. O cidadão candidato ele tem que se expor as suas ideias, não é isso? Aliás, quanto mais tempo ele tiver expondo, expondo, mais o eleitor terá claro quem é esse sujeito. Propiciar o debate. Agora, isso é fruto da legislação. E depois, aí, como tem a lei, a Justiça Eleitoral interpreta a lei, e como nós temos uma justiça hoje extremamente restritiva, quer dizer, restringindo cada vez mais a possibilidade dessa expansão da campanha, então acaba criando uma série de situações que eu acho absurdas. O candidato tem que estar exposto, tem que ser sabatinado para que o povo o conheça e possa escolher bem. Você acompanhou bastante isso? Nós somos daquela época ainda que contava na mão, a gente ficava lá no Recreativo ou no SESI 2, 3 dias, 4 dias totalizando urna. Isso mudou muito em virtude do voto eletrônico. A gente totaliza hoje um resultado de uma eleição, depois de 2 horas a gente já tá sabendo quem ganhou. Mas em contrapartida, aquele calor da campanha também mudou muito. Antigamente a gente tinha de tudo que se pudesse imaginar numa campanha com relação à divulgação. Era régua, borracha, caneta, camiseta, boné. E lentamente essas coisas foram sendo cortadas. Cada campanha ia diminuindo mais o que se podia fazer. Agora, recentemente, mais uma mini reforma eleitoral proibindo cartaz, proibindo bandeira, proibindo ainda o que restava um pouco de comunicação visual nas ruas das inúmeras cidades. O que sobrou? Internet, rádio e televisão, é isso? Aquelas propagandas em jornal, propagandas pagas em jornais também bem reduzidas, né? Isso, na verdade, tem havido uma restrição muito forte à propaganda. E isso é fruto dessas mini reformas eleitorais, que na verdade não são reformas eleitorais, elas têm restringindo, a legislação tem restringido direitos, não é isso? E sempre o argumento de que precisa baratear o custo das campanhas para manter o equilíbrio. Você se lembra, outdoor foi proibido, não é isso? Então, é o legislador, que eu falo, o Congresso Nacional, ele vota, os integrantes do Congresso votam essas leis restritivas e depois, como essa lei é aplicada na campanha desses mesmos políticos, acabam tendo problemas daí com a Justiça Eleitoral. Uma situação até paradoxal, interessante. Aprova-se a lei, mas ela se aplica a quem aprovou. E aí a Justiça Eleitoral pune, acabam criticando a Justiça Eleitoral. É interessante. Nós estamos conversando com o Dr. Paulo Scagnioela, advogado, especialista em direito eleitoral. Vamos para um breve intervalo e voltamos já com o nosso cenário. Na hora de comprar um carro, tem gente que escolhe pela tecnologia, tem pessoas que decidem pela potência, tem aqueles que não dispensam beleza e design, outros escolhem desempenho e segurança. A Abrão Resi Hyundai reuniu tudo isso em 2 lojas em Sorocaba, uma com toda a linha Hyundai importados e outra com a linha HMB Hyundai fabricada aqui no Brasil. Tudo com 5 anos de garantia e toda a tradição e confiança do Grupo Abrão Resi. Abrão Resi Hyundai nacionais e importados. Vem escolher o seu! Os melhores cantores, compositores e intérpretes da nossa região estão no programa Partitura. Apresentação: Carlos Madia. Todos os dias, às 20 horas, na Local TV. Espero vocês! Estamos de volta com o cenário dessa semana, conversando com o Dr. Paulo Scagnioela, advogado especializado em direito eleitoral, e a gente falava que as campanhas cada vez estão ficando mais restritas na parte de divulgação. A justificativa de alguns é para diminuir o custo. Só que se for colocar o custo numa campanha de TV, numa campanha eleitoral, é quase que proibitiva. E a gente acaba vendo
até por conta da diferença do poder econômico, umas porcarias e algumas coisas muito maravilhosamente bem feitas. Então esse equilíbrio também já não é tão equilibrado, né? Principalmente nas eleições municipais, você acaba vendo essa diferença no controle de qualidade dos programas eleitorais do rádio e da televisão. E até aqui em eleições passadas, algumas campanhas não conseguiam nem enviar o programa de rádio. Quer dizer, aí a Justiça Eleitoral, por conta da legislação, fica repetindo o mesmo programa. Né? Eu me lembro numa eleição em que teve um partido que lançou um candidato a prefeito e tinha um programa só. Foram todos os dias da propaganda na televisão, primeiro o mesmo e acabou. E foi até interessante, que era o Lúcio Mauro declamando uma poesia. E aí houve lá uma discussão, a Justiça Eleitoral entendeu que aquela propaganda não era regular, acabou saindo do ar ainda. Não sei se você lembra desse. Nenhum ficou. Nenhum ficou. Agora, essa questão da restrição, da questão dos brindes que eram distribuídos, isso é interessante, que essa possibilidade de distribuição naqueles agrados dos candidatos, ela foi proibida por conta do primeiro projeto de lei popular que conseguiu chegar no Congresso, que acabou tendo o nome da Lei da Compra de Votos. É isso, porque em alguns locais havia esse costume de se trocar votos por brindes, alguns benefícios, e essa lei popular, então, ela proibiu isso, e por conta daquela lei de compra de votos, então se restringiu essa possibilidade de distribuir brindes. E depois disso é que vem, então, essa série de mini-reformas, entre aspas, que na verdade não são reformas da legislação eleitoral, são apenas restrições ao exercício da propaganda eleitoral, proibindo todas essas circunstâncias que a gente viu e que vem agora, a gente acaba brincando até que pedir voto ainda pode, por enquanto. Você, depois de todos esses anos, a gente aqui sempre participando de campanhas no Sul, e depois sai daqui, eu já fiz campanha no Norte, no fundo do Norte, do Amapá, até outros estados, e está mudando essa coisa do comprar. E o comprar era, às vezes as pessoas falam, era uma dentadura, era uma botina, e era mesmo, era que a justiça está sendo mais enérgica e está punindo mais esse tipo de compra de voto, e até a compra de voto com dinheiro mesmo. Está acontecendo isso? Tá. Esse ano, me parece, por uma série de circunstâncias, não só por compra de votos, mas por uma série de circunstâncias, até coincidentemente ontem, após a sessão do Tribunal Superior Eleitoral, eles divulgaram um noticiário dizendo que neste ano já foram realizadas 49 novas eleições municipais, de eleições ou anuladas por uma série de circunstâncias, talvez algumas delas referentes a isso, das do ano passado, e já estão marcadas agora, se eu não me engano, para o começo do mês de dezembro, mais 10 eleições. Então a Justiça Eleitoral está extremamente severa. Agora, o que é interessante é que essa rigidez da Justiça Eleitoral, você que acompanha a eleição há muito tempo, ela vem a partir do momento em que os próprios partidos políticos levam a discussão do resultado das eleições para a Justiça. É o que nós chamamos de judicialização do pleito, quer dizer, não basta ganhar no voto. Hoje, além de você ganhar a eleição no voto, você tem que assegurar o resultado no que nós chamamos de terceiro turno na Justiça. Eu falo sempre que antigamente o bom na campanha era ser um marqueteiro. E às vezes as pessoas entendem marqueteiro como um termo pejorativo, e eu tenho orgulho de ser marqueteiro e tenho a pretensão de achar que sei fazer bem isso. Porque o marqueteiro era muito bem remunerado mesmo. Só que hoje eu brinco que o bem remunerado é o advogado, porque no último dia da eleição o serviço do marqueteiro acabou. E o advogado, às vezes, ele fica o mandato inteiro da pessoa tendo que defendê-la, segurar no mandato, é isso? Exatamente. E ganhando bem. Não, mas hoje, veja só, você tem por causa da restrição da legislação, no que diz respeito à campanha, à forma de proceder, à forma até da abordagem do eleitor, e na questão referente à prestação de contas, que é uma outra coisa que está hoje pegando muito. A Justiça Eleitoral está se estruturando para que ela represente cada vez mais a realidade do que foi arrecadado e gasto na campanha. Você tem, além do marqueteiro, duas funções fundamentais hoje em qualquer campanha. Uma estrutura jurídica, isso, e uma estrutura de contabilidade da campanha.
e que não é um contador sim. O cara tem que entender porque a burocracia do acerto, o cruzamento de informações, porque não é só a doação em dinheiro ou a doação em material. Tem a doação do sujeito que fez um santinho junto com o outro e colocou, e tudo isso tem que estar com uma contabilidade tão bem feita e a Justiça Eleitoral tem como rastrear isso, que a coisa apertou, não tem mais para amador, né? Não, eles têm hoje convênio com a Receita Federal, com as juntas comerciais, eles exercem um procedimento chamado de circularização. Por exemplo, eles pegam para a junta comercial e solicitam, olha, eu quero que você me informe todas as empresas que podem eventualmente prestar serviço numa campanha eleitoral. Buffet, gráfica, jornal, vendedor de papel. Então, com base nos dados fornecidos por esses órgãos oficiais, a Justiça Eleitoral manda lá uma circular para essas empresas dizendo o seguinte, timbre da Justiça Eleitoral, senhor fulano, é dever informar a Justiça Eleitoral das despesas tidas sob pena de, aí vem lá, descumprimento de ordem judicial, alguma coisa. Bom, só nisso 50% ou 60% já comunica então, toda a movimentação que é feita. E o resto daí acaba surgindo por alguma situação interessante. Nós já pegamos um caso, uma campanha de deputado estadual, que um político de outra região, que não tinha nada a ver com a região do candidato, né, resolveu fazer um agrado para ele e publicou no jornal lá uma propaganda dele. Ele nem sabia, e isso ficou comprovado no processo. Justiça Eleitoral nessa circularização recebe a informação da empresa responsável pelo jornal, não pôs a prestação de contas, faz lá a checagem, não pôs, processo, e nesse caso deu uma multa. Como essa, tantas outras situações têm ocorrendo. Um dos casos mais malucos que esse eu presenciei, porque trabalhei na campanha, em 2006, o então candidato Renato Amara, deputado federal, dividia um comitê com a candidata a deputada Maria Lúcia, e a justiça entendeu que tinha que o consumo de água tinha que ser dividido 50% para cada um, e como só foi na prestação de contas do candidato Renato Amari, apontou e fez, chegou a minúcias. Não, mas isso aconteceu com muita gente naquela eleição, e até hoje. Se você declara a sua casa como sede do seu comitê, você tem que estimar o valor que aquilo representa com a campanha, pegar declarações imobiliárias, quanto que representaria o aluguel daquilo, quanto que era o teu telefone da água, quer dizer, chegou a minúcias que fica extremamente complexo. Quando os valores são pequenos, eles têm aprovado com ressalva ou uma outra situação, mas tem gente que enfrentou desaprovação de contas. E aí vira aquela situação extremamente delicada. Nós estamos conversando com o Dr. Paulo Scagnioela, advogado especialista em direito eleitoral. Vamos para o nosso último intervalo e voltamos já. Há mais de 30 anos no mercado, a JJ Luz é referência em iluminação residencial e comercial, por oferecer soluções completas através da tecnologia e design, aliados à funcionalidade e sofisticação de lustres e luminárias. São uma variedade de estilos que darão vida e requinte a cada ambiente. Uma equipe preparada, criativa e talentosa concebe projetos luminotécnicos com sofisticação e bom gosto. Afinal, a melhor escolha envolve as melhores opções. JJ Luz, o detalhe que faz toda a diferença. Come on and sing it. La 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 la. La 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 la. Let's all sing la 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 la. Let it down. Everything is sound. La 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 la. La 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 la. Let's all sing la 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 la. Hallelujah. We're connected now. Que tal um passeio pelos restaurantes mais saborosos de Sorocaba? No Roteiro Gourmet, você encontrará diversas opções que ajudarão você a optar pelo lugar que mais lhe agrada na hora das refeições. Todas as semanas, pratos de dar água na boca são apresentados pelos principais chefes da nossa cidade. Programa Roteiro Gourmet, todos os dias, às 19h30, na Local TV.
Estamos de volta com o nosso último bloco do Senado desta semana, conversando com o Dr. Paulo Scagniola, advogado, especialista em direito eleitoral. E a gente nós nos conhecemos há muitos anos, ainda enquanto o Dr. Paulo era juiz. Aliás, foi a única vez que eu recebi voz de prisão na minha vida, foi numa apuração lá no Recreativo Campestre. O Dr. Paulo era juiz e eu cobrindo as eleições, fazendo a cobertura profissionalmente. Invadi o centro de computação lá, porque eles tinham combinado uma coisa e não cumpriram. Eu acabei invadindo para ser o primeiro a entrevistar o candidato vencedor das eleições. Naquela ocasião, o candidato era o Renato Amari, que foi eleito prefeito. O Dr. Paulo mandou me prender. O Dr. Júlio Gebert era o delegado responsável, hoje diretor do DINTER, e no final nós criamos uma relação de amizade muito grande. Já trabalhamos juntos em várias campanhas também. E essa interação entre a comunicação e o pessoal que faz a parte do direito, a parte da defesa, é muito importante. Porque se não trabalhar junto, é quase impossível da gente tocar, né, Paulo? A justiça eleitoral, aquele foi um episódio marcante, foi muito bacana. E acho que nasceu uma amizade ali, né? É lógico. E a interação de todos os agentes, né, que trabalhavam nas eleições naquela época, em que era manual, a gente estava numa fase de transição da eleição manual para a eleição informatizada, era muito grande. A gente ficava muito tempo junto. E já naquela época eu aprendi que a imprensa ela tem um papel fundamental para o sucesso da estrutura da eleição. Não é só a cobertura jornalística do fato, da repercussão das campanhas, né? Para a justiça eleitoral ela tem uma importância muito grande. Porque passa mensagens... O trabalho da justiça eleitoral, muita gente não percebe, porque é uma coisa que está isolada, tem um fórum específico, mas nesse período eleitoral, aquele pessoal do fórum é impressionante, porque não tem jornada. A jornada começa num dia e termina, às vezes, 60, 70 dias depois, plantão permanente, um atendimento. E a gente, quando está na campanha, no calor da campanha, às vezes acaba indo lá, não tem outro termo, a gente vai encher o saco das pessoas, porque a gente tem que defender a nossa campanha. E está todo mundo sempre atendendo com educação, Sorocaba, eu não sei se está fora do padrão, mas é impressionante a qualidade do serviço. Sorocaba é uma cidade privilegiada, sempre teve uma estrutura de justiça eleitoral muito boa. Desde o tempo, no que eu me lembro, desde o tempo do Dr. Clíndio Moarec, que era apaixonado por eleições, ele sempre criava uma estrutura diferenciada. E isso veio de lá para cá. Os cartórios sempre foram lotados com funcionários muito bons, dedicados. Dona Mites, coordenando muitos anos também. Tudo isso fez parte, né? Então, se trabalha sábado, domingo, de noite, isso todo mundo, não é só o candidato que é candidato 24 horas. Quem trabalha na estrutura da eleição, seja na estrutura privada, vamos chamar, das candidaturas, ou seja, na estrutura pública da justiça eleitoral, trabalha mesmo. Agora, uma outra coisa, que já nosso tempo é curto, mas uma outra coisa que pegou, eu acho que pegou, é o tal do ficha limpa. Nós acabamos de sair de uma eleição há um ano atrás, onde isso foi martelado. Às vezes o termo ficha limpa era mais usado do que o nome do candidato na campanha eleitoral. Nós passamos por uma campanha onde o nosso candidato esteve cassado durante toda a campanha, foi absolvido na quinta-feira anterior à eleição, e nós sabemos como isso é duro. Agora, é uma forma meio, às vezes, difícil de entender, né? Do eleitor entender o que é o sujeito ser ficha limpa, o que não é, né, Paulo? O grande problema é o seguinte, que é a aplicação da lei da improbidade, né? E suspensão de direitos políticos, e aí... O que eu sempre digo, já digo isso há muito tempo, é que se colocou na mesma vala, esse é o grande mal dessa situação, se colocou na mesma vala quem cometeu irregularidades formais e quem efetivamente causou prejuízo ao patrimônio público. E isso gerou distorções não só aqui, mas em praticamente todo o país, né? Você tem situações sendo discutidas até hoje no Tribunal Superior Eleitoral por conta dessa questão que ficou conhecida como ficha limpa. E essa é uma outra situação que foi a ficha limpa, né, esse projeto de lei, foi o segundo projeto de lei de autoria popular que chega no Congresso. Okay? Então nós temos o primeiro a compra de votos, restringindo propagandas, publicidades, e esse segundo a ficha limpa. Eu penso que o Congresso devia parar para pensar.
Esses únicos 2 projetos que chegam lá dizem respeito a eleições. Então está mais do que na hora deles fazerem uma reforma eleitoral séria. De verdade. Isso, de verdade, não essas mini-reformas que na verdade são brincadeiras, né? Que você proibir hoje propaganda em muro ou colocar faixa, não altera em nada o processo eleitoral. E voltando à questão da ficha limpa, é um termo que fica incompreensível, porque hoje você falou, cidadão não é ficha limpa, pronto, está rotulado como uma pessoa que fez alguma coisa errada. Quando na verdade não é, às vezes se tem irregularidades formais, isso acontece no dia a dia da administração. E um contrassenso danado, porque o cara passa caçado a campanha inteira e aquele sujeito que transitou em julgado, foi condenado, hoje ele continua no Congresso Nacional exercendo o seu mandato de deputado e as pessoas falam, mas o sujeito que cometeu um erro formal na administração, por uma licitação, uma bobagem qualquer, não pode. E aquele cara exercendo o mandato. É uma loucura. São situações que precisam ser resolvidas, né? E aí o eleitor acaba não entendendo. Evidentemente que na disputa política esse fato sempre será explorado, não é isso, pelo adversário. E eu acho que passado esse primeiro momento de uma aplicação maciça dessa lei, nós vamos chegar num momento de equilíbrio, né, onde você vai ter um entendimento mais bem equacionado, mais sensato do que quando se aplica a lei. Mas até lá, é uma pena que muita gente boa que não merecia passar por esse constrangimento vai enfrentar esse tipo de situação. Tá certo. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu vou abusar de você, vou convidar sempre, porque agora começa o calor do processo eleitoral e é sempre bom a gente ter uma opinião técnica para as pessoas entenderem como é que vai rolar o processo. Muito obrigado pela tua presença, Paulo. Eu que agradeço. Nós conversamos com o Dr. Paulo Scaioella, advogado, especialista em direito eleitoral. No cenário dessa semana, falando sobre eleições, começou o processo eleitoral que vai terminar em outubro do ano que vem com o novo presidente, governadores de todos os estados, mais o Distrito Federal, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Na semana que vem estaremos de volta com mais um cenário aqui na Local TV, o seu canal 23 da NET. Eu espero todos vocês. Até lá.